Glória. Ezequiel, capítulo 28, do verso 11. Vamos ler? Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas era a tua cobertura, a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andava perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grandes espanto te tornastes, e nunca mais serás para sempre. Esse texto e esse contexto aqui, nada mais, nada é aludido a quem? Lúcifer. Ele era um anjo da ordem dos querubins. No céu há 4 ordens angelicais. Como assim, pregador? Existe os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos. Os querubins, da ordem dos querubins, são miríades e milhares de milhões de querubins. Lúcifer era um dos querubins. E os querubins são anjos, guardadores, protetores da santidade de Deus. São seguranças celestiais divinos. Serafins são anjos da ordem das miríades e miríades de serafins. São anjos de louvor e adoração, que cantam, que louvam, que exaltam a Deus. E tem os anjos, que também da ordem dos anjos, são miríades e miríades de anjos, que estão a favor dos santos que hão de herdar a terra. E os arcanjos, são da ordem dos arcanjos também, miríades e miríades de arcanjos. Temos aí, no livro de Daniel para o livro de Apocalipse, o arcanjo Miguel. Aí a Igreja Católica Romana inventou a idolatria do anjo Miguel, do arcanjo Miguel. Tem até a estatueta dele por aí, e tem algumas pessoas que o têm em casa. Nada a ver uma coisa com a outra. Anjos não recebem adoração.
Anjos são conservos nossos na terra. Eles estão aqui para nos auxiliar a entrar na eternidade com Deus. Só que aqui, nesse texto, nesse contexto, Lúcifer, que quer dizer anjo portador de luz, por isso que chama Lúcifer, anjo portador de luz. Luz mais fé, Lúcifer. Esse era o nome dele. Vocês estão entendendo, gente? Como é que a religião faz bagunça com a mente das pessoas? O anjo apareceu para João na ilha de Patmos, e quando João foi dobrar os joelhos para adorar e reverenciar o anjo falou: ops, levanta, levanta, adora a Deus. Eis que eu sou conservo teu, e eu estou aqui, fui enviado por Deus para te auxiliar. Puxa vida! Não existe a teologia do anjo da guarda. Por favor, não entre nessa heresia, não. Não existe anjo da guarda. Os anjos são anjos. Eles estão aí no mundo espiritual, transpassando para o mundo físico, para nos dar guarda e proteção, mas não existe a doutrina do anjo da guarda, que você tem que acender uma vela, fazer um voto, uma campanha para o anjo X, A, B, C, D, F, G. Ou já ouvi até falar do anjo Tafarel. Pô, brincadeira, gente. Tafarel, que eu saiba, era o goleiro da seleção brasileira. Agora, anjo Tafarel, da onde veio esse nome? A Bíblia fala de 4 nomes. Quais são eles, pregador? Lúcifer, Gabriel, Miguel e Abaddon, que tem 2 nomes aqui, Abaddon e Polion. Abaddon do hebraico, Apolion do grego. É o anjo que entrou numa peleja lá em Israel e cabeça de todo mundo voou, meu irmão. O anjo Abaddon e Apolion desceu lá nos arraial do Egito e levou todos os primogênitos de Faraó. Não me pergunte como. Mas essa que é a verdade. Esses 4 anjos têm nome. Gabriel, você já sabe quem é. É o anjo que anunciou a Maria. É um anjo mensageiro. Da ordem dos anjos mensageiros há uma miríades também, Gabriel. Nós não sabemos qual é a hierarquia dele. Já o querubim, o nome já diz, querubim, serafim e o arcanjo. Mas Gabriel, não se fala qual é a ordem dele, mas que ele era um anjo mensageiro. Então, por assim dizer, é um anjo da ordem dos mensageiros divinos de Deus, que trazem mensagens. Fique bem claro isso. Anjos não recebem adoração. Você não tem que acender vela para anjo nenhum. Até porque você está cometendo um pecado gravíssimo. E o que acontece, gente? Esse anjo aqui, querubim, ele andava nas pedras afogueadas, ele se cobria de topázio, de carbúnculo, de esmeralda, de ouro, de prata. Ele era um anjo lindíssimo. Mas no coração dele houve a corrupção degeneralizada. Ele quis colocar o trono dele acima de Deus, e foi o primeiro pecado que ele consumiu, que ele contraiu para si, porque ele se achava melhor que todos os anjos. É o orgulho, é a soberba, é a síndrome luciferiana que entrou na mente e no coração dele próprio. Mas aí você me pergunta: mas pregador, como que pode? Se lá no céu só tinha coisa boa, se Deus é bom, como é que o diabo então existiu no céu? Vou te explicar. Nos atos criacionários de Deus, Deus criou uma lei que rege o cosmos. Que lei é essa, pregador? A lei do livre-arbítrio. Você bebe porque você quer, você fuma porque você quer, você mente porque você quer, você prostitui porque você quer, você rouba porque você quer, você mata porque você quer, enfim. Você comete qualquer pecado porque você quer, não é assim? Por quê? Porque Deus te deu a liberdade, assim como Deus deu toda a liberdade para os anjos. Você sabia que se um anjo de Deus quiser descer aqui agora na terra e acabar com essa palhaçada dessa guerra da Ucrânia, da Rússia, de Israel e etc., eles que, se eles quiserem, ele pode descer aqui agora. Só por que eles não fazem? Porque eles têm amor,
e tremor e obediência e submissão a Deus. Já Lúcifer não teve, por isso que ele foi banido dos céus. Você entendeu agora por que existe o mal? Deus não criou o mal. Deus criou tudo com livre-arbítrio. Deus não nos criou como indústria, como marcas. Todos nós somos livres para ir e vir. Você é dono do seu nariz, se é que você é mesmo. Então essa aqui é a verdade. E ele perdeu a sua glória. Então que eu, não percamos a glória do Senhor por nada desta vida. Porque o pecado dele aqui foi um pecado de rebeldia, que é igual ao pecado de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria. Ele se encolorizou, se enraiveceu contra Deus, porque ele queria ser maior que Deus. Veja bem, gente, ele é uma criatura, igual eu e você. Ele não é criador. Aí, meu irmão, bater de frente com o Todo-Poderoso só deu pra lata dele. Tá desfigurado. Ele não é mais Lúcifer. Ele agora é o que já é, que todos já sabem. Então tome cuidado. Guarda a tua fé em Cristo Jesus. Guarda o teu principado em Cristo Jesus. Porque ele era um príncipe angelical. Mas só que ele perdeu o seu principado por causa do orgulho, da soberba, do luxo, da luxúria, da altivez da sua vida. E perdeu a glória dos céus. Ele não tem perdão, mas eu e você, se pecarmos 70 vezes 7 multiplicado a uma raiz cúbica, se não fizermos blasfêmia contra o Espírito Santo, seremos perdoados para todo sempre. Amém.